Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís Tasson e hoje eu tô aqui para falar como foi a minha entrevista, né, para o visto K1. Não acompanhou ainda, eu fiz aqui um vídeo do meu processo de visto K1, também fiz o visto sobre a minha consulta médica e biometria. Eles vão aparecer aqui no canto da tela, se você quiser assistir antes. Também vai ser bom para você entender como foi todo o meu processo, né? E se você não quer perder nenhum vídeo, deixa aí o seu curtir, se inscreva no canal, comenta, compartilha e aí a gente vai trocando experiência. No caso, a entrevista para noivas é feita apenas no consulado americano que fica no Rio de Janeiro, tá bom? É apenas lá. E também é toda terça-feira do mês. Aí no caso, eu peguei e marquei a minha entrevista, deu no dia 18 de junho, que foi numa terça-feira. Então a gente viajou pro Rio de Janeiro, eu e minha filha. E meu noivo, ele veio também dos Estados Unidos. Ele viajou e foi pro Rio. E aí a gente ficou lá. Aí quando foi na terça-feira, no dia 18, né? A minha entrevista estava marcada acho que pra 8h30, a gente foi bem cedo, tá? A gente acordou bem cedo. E aí a gente, né, não pode levar celular, tá? Então a gente pegou, na hora de ir a gente pegou um Uber, pediu antes, né, de descer do hotel, a gente pediu o Uber. E aí na hora de voltar a gente pegou um táxi, porque não pode levar celular, né? E aí, o que a gente levou no dia da entrevista? Eu tô com o papel aqui, que foi o papel que a gente fez, né, pra anotar o que a gente levou. Então eu vou olhar aqui pra baixo, só pra mim não esquecer nada, né. Lembrando, gente, que se o noivo não puder ir, ó, não tem problema, tinha muitas pessoas lá que estavam sem noivo, ou o noivo não pôde ir, não tem problema, tá? Meu noivo escolheu ir, ele quis ir, quis estar lá com a gente. No caso, eu levei meu passaporte, o passaporte da minha filha, tá? E também, de tudo, do passaporte você tem que levar, eu levei 3 cópias do meu passaporte, além do passaporte, tá? Eu levei também a minha certidão de nascimento, também levei mais 3 cópias da minha certidão. Levei certificados de polícia, tá? Eu tirei da Polícia de Minas, Polícia Federal e Polícia de São Paulo, que foi os lugares onde eu morei. Então eu tirei os certificados de polícia das cidades onde eu morei, tá? Que eles pedem. E também levei o meu DS-160, a página, que é a página onde você preenche, aplica para o visto, você vai imprimir essa página para levar. E também é onde está com o código de barra, você também leva, tá? Também levei 3 fotos 5x5 coloridas, tá? E no caso, gente, eu tô falando aqui o que eu levei, mas no site, no consulado, vocês vão saber tudo que precisa levar, tá? Quando vocês forem fazer, vocês olhem no site oficial, que é o site do consulado americano, e lá vai ter tudo que eles precisam, que eles vão pedir pra você. Aqui eu tô falando só o que eu levei pra vocês terem uma noção. E também levei os meus exames. Eu tinha falado no outro vídeo que pra marcar as coisas com antecedência, com mais antecedência, porque o meu teve um probleminha, porque os meus exames não ficaram prontos pra entrevista. Mas não foi bem um problema, porque aí depois ela resolveu. Também levei a confirmação da entrevista, né? A parte de instruções e o recibo da taxa MRV, que é a taxa que você paga para a entrevista. Para minha filha também eu levei o passaporte, as fotos também levei, certificado também de nascimento, né? Certidão de nascimento. Também levei a página DS-160 para ela e as fotos que eu falei também, né? E aí o noivo também tem que, se o noivo não for, ele tem que dar uns documentos para você levar. No caso, evidência de suporte, né, financeiro, né? E no caso o I-134, né, que é o formulário de suporte. No caso ele me deu no caso ele levou, né, porque ele estava aqui, ele trouxe
ele levou também olerites, a carta do banco lá dele, porque eles pedem isso, gente, que é pra ver se a pessoa que mora aqui nos Estados Unidos e quer trazer a noiva que mora em outro país, se realmente ele pode arcar com a noiva e, né, porque quando você chega aqui e ainda leva um tempo para você pegar seus documentos, então, ou seja, você não pode trabalhar, você tem que ficar em casa, então eles pedem isso mais ou menos para isso, né? Porque eu, no caso, eu ainda estou em casa porque meus documentos ainda não chegaram e eles pedem pro noivo levar essas coisas para comprovar se ele tem como arcar com todas as despesas, né? Então, meu noivo levou o formulário I-134, né? Também levou uma carta do banco e ele levou até mais coisas do que eles pediram, né? Porque ele é assim. E também no outro vídeo do processo que eu mostrei, no primeiro vídeo do visto, eu mostrei isso aqui que a gente enviou da primeira vez. E aí o que ele fez? Ele fez um upgrade, né? Deu um upgrade aqui no livro. Então ele, depois da primeira vez que ele enviou isso, ele ainda foi no Brasil mais umas 4 vezes. Então ele acrescentou mais coisas aqui no livro para levar para o dia da entrevista, para dar para eles, né? Então ele completou toda a nossa história depois da primeira vez que ele foi no Brasil. E aí ele completou e levou também o livro. E aí ele também levou o I-129F, né, a petição, que foi o primeiro formulário que ele fez, recibo de pagamento durante o processo e a carta de intenção de casar. Então ele levou tudo isso. No meu caso, meu noivo, como eu falei, ele levou mais coisas do que precisava, né? Mas lembrando, como eu disse pra vocês, no site do consulado, eles vão ter tudo lá, tudo que você precisa levar, que é o site oficial, o site do consulado americano no Rio, né? E aí, ou também no site de imigração americano, também tem explicando. E aí vocês vão ver lá o que vocês precisam levar. Então a gente chegou lá pra fazer a entrevista, né? Tinha uma fila, assim, grande de gente, acho que era para outros tipos de visto também. E aí tinha a guarda, assim, né, na frente, e aí a gente falou que era pro visto K1, então a gente já entrou. E aí, no caso, a gente subiu umas escadas, era lá em cima, e chegou lá, tinha um rapaz com a mesa, tinha um monte de cadeira, assim, né, cadeira de espera, e na frente, assim, das cadeiras tinha uns vidros, e as pessoas do lado de dentro dos vidros, né? E aí, esse rapaz que tava na mesa do lado de cá, ele chamou a gente, falou que a gente ia fazer lá, né? E a gente falou que era pro visto K1, então ele pegou e deu uma folha pra mim preencher. Acho que foi 2 folhas. 2 folhas, porque foi 2 folhas porque no caso era meu e da minha filha. Ele deu 2 folhas pra gente preencher. E nessa folha tinha a ordem que você tinha que deixar os documentos, tem que ter a ordem. Aí você preenche essa folha e pega e separa os documentos na ordem que tá pedindo lá no documento, tá, gente? Aí a gente separou tudo, deixou na ordem e entregou pra ele. E aí a gente esperou ser chamado, porque tinha outras pessoas na frente também, né? E aí tinha muitas noivas lá que estavam sozinhas, acho que o noivo não pôde ir. Tinha outras noivas que estavam com o noivo, tá? E aí a gente ficou esperando. E aí a gente via o pessoal sendo chamado, a gente via... De quando eu tava lá, eu vi uma pessoa que não foi aprovado, uma moça que não foi aprovada, porque ela esqueceu um documento. Se não me engano, foi a certidão de nascimento, que ela era de outra cidade, não deu pra pegar a certidão, uma coisa assim, eu não sei. Sei que eu fiquei lá o tempo inteiro, só essa que eu vi que não foi aprovada por causa do documento. Então tá. Aí chamou a gente, o rapaz, ele era brasileiro,
Ele conferiu os documentos também, pra ver se estava tudo certinho, olhou os passaportes, ele até brincou com a minha filha, perguntou se minha filha estava ansiosa, estava empolgada para vir morar aqui, sobre a escola e tudo mais. Muito gente boa, muito legal. E foi isso. E aí ele conferiu e ficou com os documentos e com um passaporte nosso, ficou com ele. E aí a gente voltou e sentou nas cadeiras para esperar a nossa vez. E aí continuam outras pessoas que estavam na frente já sendo entrevistadas, indo embora felizes, né? Porque foram aprovados. E no momento que você tá lá, você consegue ouvir, porque a sala é uma sala assim, não é uma sala tão grande, você consegue ouvir as pessoas conversando, né? E aí chegou a nossa vez. Era uma moça americana, uma jovem americana, chamou a gente, né, pra fazer entrevista. Aí a primeira coisa que ela me pediu foi pra mim levantar a mão e jurar, né, que eu não falaria nenhuma mentira. E aí eu fiz o que ela pediu. E aí depois disso, que ela pediu pra mim fazer o juramento, ela fez, acho que ela fez umas 2 ou 3 perguntas, gente. Não é pergunta assim, oh meu Deus, mas ela me perguntou se vocês têm um relacionamento verdadeiro, vocês vão saber responder, né? Ela me perguntou como nós nos conhecemos, em que data nós nos conhecemos. E aí também ela perguntou pro meu noivo se ele falava português, aí ele falou assim que falava um pouco, a little bit. Só que ela preferiu falar com ele em inglês, então aí ela só explicou pra ele o que ela me falou, o que ela me perguntou. Aí ela explicou pra ele em inglês, né? E aí os dois começaram a começaram lá a comunicar lá em inglês. E aí ela falou sobre os meus exames, como eu disse pra vocês, meus exames não ficaram a tempo de eu ir buscar, né, pra trazer pra entrevista. Então, quando aconteceu isso, eles falaram, não se preocupe, porque a gente vai enviar direto pro consulado, porque não deu tempo eu ir buscar os meus exames. Então, o que eles fizeram? Aí ela falou assim, os seus exames não chegaram aqui pra gente ainda, mas não se preocupe, que quando chegar a gente vai colocar aqui no nosso sistema e tal. E ela falou isso. E aí ela falou assim, parabéns, vocês foram aprovados e a gente vai esperar os resultados dos seus exames pra concluir, né, o processo. E aí ela pegou e deu os parabéns e falou assim que em 2 semanas mais ou menos o nosso visto e o passaporte estaria chegando pra gente da forma que a gente pediu, que no caso eu pedi para os passaportes chegarem no meu endereço com o visto, porque não teria como eu ficar no Rio de Janeiro mais 2 semanas esperando o meu visto ficar pronto para me pegar no consulado, né? E não teria também como eu ir no Rio de Janeiro de novo, porque eu estava trabalhando nessa época. E aí, no caso, ela falou pra mim que chegaria no meu endereço, né? Os vistos com os passaportes. E ela deu os parabéns pra gente também. Ela explicou, chegando nos Estados Unidos, vocês têm 90 dias para casar. E ela explicou essa parte pra gente. E foi isso. E, assim, na minha experiência, achei muito normal, tipo assim, foi bem, ela explicou tudo. Ela fez essas 2 ou 3 perguntas, que são perguntas básicas. Se vocês têm um relacionamento mesmo verdadeiro, vocês vão saber responder. Então, foi isso, gente. Eu não achei nada. Antes eu tava achando que a gente poderia ser, que a gente não seria aprovado, porque a gente fica pensando nessas coisas, né? Não tem jeito. Mas na hora lá, depois que passa, você vê, nossa, mas foi muito tranquilo, não tem nada de assustador, assim, se vocês souberem responder, tudo bem, fique tranquilo porque vai dar certo. Então essa foi a minha entrevista e aí a gente foi embora muito feliz e foi aproveitar a praia no Rio de Janeiro e comemorar porque a gente tinha sido aprovado e a gente podia descansar, né? Porque a gente é muito tenso, muita coisa pra fazer, então a gente
descansou. Depois da entrevista a gente foi no Cristo Redentor para agradecer, porque aí a gente conseguiu relaxar, né? Parar de pensar um pouco em documento e nessas coisas todas. E a gente aproveitou o Rio de Janeiro. E foi isso. Eu achei muito tranquilo. A pessoa que me entrevistou foi uma moça, ela era uma jovem moça americana e ela me entrevistou, ela era super de boa, sabe? Foi super tranquilo, deixou a gente à vontade. E espero que vocês tenham gostado de saber sobre a minha experiência. Espero que isso acalme mais vocês, porque na minha experiência não teve nada de assustador. Foi bem tranquilo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o curtir, compartilha, comenta aqui no vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.